De pé, peguem a palavra de Deus e abra no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 23 ao 25. Hoje vamos falar de um povo que clamou e teve resposta, o povo hebreu. Então tem que clamar para ter resposta, esse é o segredo, né? Está escrito assim: e aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Então Deus ouviu o clamor do povo hebreu. Está lá no versículo 24. E ouviu Deus o seu gemido. E lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Então quem clama tem resposta. Você quer ter resposta de Deus? Você tem que clamar. Este é o segredo. Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia. Quem crê que Deus faz justiça? Você crê que Deus faz justiça? Você crê que Deus ouve o clamor? Então vou reler mais uma vez esse versículo 24. E eu quero que você repita comigo bem alto e bem forte. Vamos lá. E ouviu Deus o seu gemido. E lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus também se lembra de você. E Ele já ouviu o seu clamor. Quantos creem nesta palavra? Então desocupe as tuas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece e bendizer o nome santo do Senhor Jesus. Diga: eu vou clamar e Deus vai me ouvir, vai responder o meu clamor. E Ele fará justiça quando eu clamar de dia e de noite. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Venha com seu Espírito Santo nesta manhã e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador e envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podeis assentar. Deus ouviu o clamor do povo hebreu. O que é clamor? Eu sempre falo que clamor é uma coisa, oração é outra, ainda que seja tudo voltada para Deus. Clamor, oração, súplica, invocar, né? Então tudo tem um grande significado. O clamor é um ato de fazer uma queixa, um lamento. Só clama quem está sendo injustiçado, como a mulher ali, que nós vemos, né? Acabamos de ver a mulher que estava sendo injustiçada. Ela não queria nada mais, nada menos que justiça. Ela queria justiça, ou seja, ela estava no dever dela, estava certa, mas o juiz, que era iníquo quer dizer perverso, cruel, que não teme a Deus, que não respeita as coisas de Deus, isto é, iníquo, não temia a Deus nem respeitava os homens. E aquela mulher estava ali, insistindo, clamando, pedindo para que o juiz fizesse justiça. Isso é o clamor. O clamor é isto. O clamor é um ato de fazer uma queixa, um lamento, uma reclamação, um protesto pela situação que se encontra no momento. Então a pessoa que clama é uma pessoa que já não suporta a situação. Ela já não aguenta o momento que está passando. Então, enquanto ela vai aceitando, normal. Mas quando ela já não aceita mais, aí ela vai para o clamor. E é justamente nessas horas que Deus ouve o clamor. Jeremias 33:3 diz: clame a mim, Jeremias, e responder-te-ei,
e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, o clamor é um ato de protesto. A pessoa que clama, ela está protestando contra a situação. Se você está aceitando a situação, normal. Mas se você não aceita mais o que está passando, você tem que ir para o clamor. E é justamente no clamor que Deus vai responder. E clamar a Ele de dia e de noite. E também clamor é fazer uma reivindicação. Quando a pessoa clama, ela está fazendo uma reivindicação pelo cumprimento de uma promessa. E de fato, o povo aqui no Egito tinha uma promessa. Não é à toa que fala aqui, ó. E Deus lembrou, né, da promessa que ele fez a Abraão, a Isaque e a Jacó. Está lá em Êxodo, capítulo, volta para Êxodo, capítulo, não precisa colocar os textos que eu falo não, tá? Êxodo capítulo 2, versículo 23. E lá no versículo 24 vai dizer que Deus lembrou lá atrás da promessa que havia feito a Abraão, a Isaque e a Jacó. Por quê? Porque o povo clamou, o clamor é um protesto, tá? Reivindicando a promessa que Deus falou. Olha lá, né? Capítulo 2, versículo 23. E aconteceu depois de muitos desses dias. Vou te falar quanto tempo. A gente sabe que é 430 anos. Morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. O que eles estão fazendo aqui? Protestando contra os egípcios. O povo não está aceitando a situação, porque clamor é um protesto. Não está mais aguentando. Aí faz Deus lembrar do que ele falou. Versículo 24. E ouviu Deus o seu gemido. E lembrou-se Deus do seu conserto. Porque clamor é isso, é reivindicar uma promessa. O conserto que fez com quem? Com Abraão, com Isaque e Jacó. Volta lá no Gênesis, vamos lá para trás. Gênesis capítulo 15, versículo 13. A promessa aqui, ó. Deus falou que o povo ia ser afligido mesmo. Uma terra que não era deles. Mas Deus também disse que o povo ia sair cheio de riquezas. Olha lá. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrinar será a tua semente em terra que não é sua. Não era deles, né? O Egito. E servi-lo-ãos e aflige a Loão 400 anos. Ó, antes de eles entrarem no Egito, Deus já está falando. Mas Deus diz também: eu vou tirar também vocês dessa escravidão, vou castigar os que escravizaram, e vocês vão sair com riquezas, com fazenda. Verso 14. Mas também eu julgarei a gente, que é os egípcios, que Deus julgou mesmo, a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Ou seja, sairão com grande riqueza. É este conserto que o povo está fazendo Deus lembrar. É esse protesto, porque clamor é protestar contra a situação, reivindicar uma promessa. É isso que eles estão fazendo. Aí lá na frente Deus fala também com Isaque. Gênesis capítulo 26. Lá no versículo 1, 2 e 3, fala que Isaque desceu para Gerar, terra dos filisteus. E Deus lembrou também da promessa. E havia fome na terra além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque, Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Olha Deus fazendo lembrar a promessa. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Então está lá Deus dizendo: eu vou realizar, eu vou dar a promessa, eu vou fazer a promessa se cumprir. Aí Deus lá na frente fala com Jacó também a mesma coisa. Está lá em Gênesis capítulo 28, versículo 10. Então quando o povo clamou, eles fizeram a reivindicação da promessa, Abraão, Isaque e Jacó, que é essa promessa. Partiu, pois, Jacó de Bérseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e o pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti
e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se ao ocidente e ao oriente, ou seja, vai tomar todas as regiões, ao norte e ao sul, tudo será do povo de Deus. E em ti a tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que tenho prometido. Dito é prometido. Então agora o povo está aí no Egito, sendo escravizado. E sabe quantos anos? 430 anos. Aí o povo não aguenta mais aquela situação. Então eles fazem o quê? Um clamor. Eles estão protestando contra a situação que eles estão enfrentando. E ao mesmo tempo está reivindicando a promessa que Deus fez lá atrás. A Abraão, a Isaque e a Jacó. Cadê a promessa de o Senhor dar uma terra que seja nossa? Uma terra com prosperidade. Uma terra que mana leite e mana mel. Mas nós estamos sendo afligidos aqui. De fato, o povo hebreu viveu um tempo bom no Egito. Viveu um tempo bom no Egito, um tempo de liberdade e um tempo de prosperidade no Egito. O povo viveu. E durante esse tempo em que José era governador. Quando José era governador da terra do Egito, a família de José teve coisas boas. Prosperaram no Egito. Fizeram casas, compraram terrenos, né? E José deu comida em abundância para a sua família. Então José ali passava a mão na sua família. Desceu 70 almas para o Egito, só que o número foi crescendo, né? Foi morando no Egito e foi povoando o Egito de hebreus. E aí, o povo morou numa terra, o povo de José, o povo de Deus, o hebreu, morou numa terra chamada terra de Gósen. Olha a terra que os judeus ou os hebreus moraram. A melhor terra, o melhor lugar do Egito para se morar. Na terra de Gósen, o povo teve multiplicação, o povo cresceu nessa terra. Está lá em Êxodo, não precisa abrir não, capítulo 1, versículo 7. O povo teve multiplicação na terra de Gósen, que na original, no hebraico, quer dizer aproximar-se, o nome Gósen. Na terra de Gósen, o povo também teve livramento de morte, porque foi justamente na terra de Gósen que Deus não mandou a 7ª praga, que é a praga da saraiva com fogo. Nós sabemos que teve 10 pragas no Egito, e a 7ª praga foi de saraiva com fogo. E foi justamente a terra de Gósen que não pegou fogo. As demais terras receberam a saraiva de fogo. E quem estava na terra de Gósen? O povo de Deus. A melhor terra do Egito, que alguns traduzem como Ramassés, que é a casa do tesouro, a casa da colheita, que onde o rei ficava. Então o povo de Deus morou no Egito, tendo prosperidade e liberdade. Morando próximo do rei Faraó, o Faraó que colocou José como o segundo maior homem do Egito. E enquanto José estava vivo, o povo de Deus, o povo hebreu, a família de José, tinha do bom e do melhor. Mas esse tempo vai passar. Vai chegar um outro rei. Lá na terra de Gósen também teve o tempo da reconciliação. Foi justamente nessa terra que o povo hebreu se reconciliou. Está lá também em Gênesis capítulo 46, versículo 26 ao 31. Se você quiser anotar, depois você lê em casa, por causa do tempo. E na saraiva de fogo está em Êxodo capítulo 9, versículo 26, que fala da 7ª praga. E também na terra de Gósen foi uma terra de provisão. O povo hebreu teve fartura, bonância. Está lá em Gênesis capítulo 47, versículo 12. José deu pão, fartura, abundância para os seus irmãos, para o seu pai. E eles estiveram na terra prosperando e tendo do bom e do melhor. E também na terra de Gósen, foi uma terra de prosperidade. O povo hebreu comprou terras em Gósen. Tiveram terras. Sabe o que é isso? Compraram mansões em Gósen. Por quê? O governador lá é meu irmão. Quem manda nessa terra é meu irmão.
é o abaixo de Faraó. E justamente na terra de Gósen, o povo prosperou, como diz em Gênesis capítulo 47, versículo 27. Coloca aí na NTLH, só abre esse versículo, os outros depois você lê em casa. 47, 27. Olha a NTLH, o povo comprou terrenos. Então o povo tinha uma vida de prosperidade no Egito. Tinha ou não tinha? Tinha. Olha lá. Os israelitas ficaram vivendo no Egito, na região de Gósen, onde compraram terras e tiveram muitos filhos. Eles prosperaram na terra de Gósen. Acredita-se que a terra de Gósen tenha sido a extensão fértil de bom crescimento e de boas pastagens, por causa do rio Nilo. O rio Nilo passava na terra de Gósen. E para quem não sabe, o rio Nilo é o segundo maior rio do mundo de água doce. Só perde para Amazonas, o rio Amazonas. O rio Nilo, segundo maior rio do mundo. Esse rio Nilo banhava a cidade ou a terra de Gósen. Então essa terra era apropriada para a pecuária e para a agricultura. Então imagine, o povo foi morar no melhor lugar do Egito. Por causa de quem? De José. Mas passa-se o tempo, né? Os tempos passam, não é assim? José morre. Seus irmãos também morrem. E aquele faraó que amava José, também morre. E renasce outros, né? Vem outro faraó. Mas o povo continuou povoando o Egito. Porque teve netos, bisnetos, tataranetos e assim vai. O povo cresceu. O povo hebreu cresceu no Egito. Está lá em Êxodo capítulo 1, versículo 6. Coloca aí capítulo 1 de Êxodo, capítulo 1, versículo 6. O povo cresceu. Mais tarde, José e todos os seus irmãos morreram. Sabe lá quantos anos, né? E também todos os outros daquela geração. Toda a geração daquele momento bom de liberdade, sabe? Aquele momento de prosperidade no Egito, os irmãos morreram. Aí só ficaram quem? Netos, bisnetos, tataranetos morando no Egito. E Faraó também morreu. Sendo, pois, José falecido, e todos seus irmãos, e toda daquela geração, verso 7 e verso 8, olha o que diz. E os filhos de Israel frutificaram, foi aumentando o número de gente, e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Faraó olhava, não via mais egípcio, só via hebreu. Peraí, os hebreus tomaram a nossa terra agora? Olha o tanto de hebreus, se houver uma guerra, nós estamos lascados. Porque os hebreus vão lutar contra nós e vai prevalecer. Porque são mais do que nós, né? Aí morreu aquele faraó amigo de José, levantou um outro. E é esse que vai escravizar. Depois, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Alguns o conheciam. Ô faraó, José, quem que é esse povo aí? É a família de José. Quem é José? O José foi governador do outro faraó. Governador? Quem manda aqui sou eu. Eu sou o imperador aqui. Eu sou o rei. E esse povo aí tem se multiplicado bastante, hein? Tem que tomar cuidado com esse povo aí. Porque se houver uma guerra, esse povo vai vir contra nós. Não nos pertence. É hebreus, nós somos egípcios. Não tem nada a ver. Então faz o seguinte, começa a colocar cargas pesadas nele, viu? Aumenta aí o tempo de trabalho. Escravizam eles. Foi aí que começou a opressão. Foi aí que começou o jugo sobre o povo. Versículo seguinte, verso 9. O qual disse ao seu povo, Faraó, eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e mais poderoso do que nós. E não é assim, quando a pessoa começa a crescer, ver o inimigo? O diabo não se contenta com crescimento. O diabo não veio para unir, ele veio para desunir. Ele não veio para somar, ele veio para subtrair. O diabo é assim, ele não quer ver crescimento, ele quer ver prejuízo. Porque quanto mais ele prejudicar a pessoa, ou prejudicar um crescimento, para ele é melhor.
O diabo é assim, ele não se contenta com o crescimento de nada. Se você crescer na empresa, você vai ver os inimigos que eram seus amigos outra hora. Amigos disfarçados, né? Eram inimigos que estavam ali disfarçados de amigo. Às vezes até em casa. Você mora com uma pessoa que acha ser de bem e não é. Porque Miqueias diz que até a esposa se levanta contra o esposo. A nora se levanta contra a sogra. O genro contra o sogro. E os inimigos do homem estão dentro da sua própria casa. Miqueias disse isso. Às vezes você está dormindo com uma pessoa que acha ser um amigo ou amiga, de repente, seu inimigo, sua inimiga. É ou não é? Acontece. No seu trabalho acontece. Às vezes na igreja acontece. Você só vai ver quem é quem quando começa o crescimento. Quando você começa a crescer, aqueles que diziam ser seus amigos, vão começar a se afastar e vão começar a te difamar, te caluniar. Aconteceu exatamente isso. O povo começou a crescer e Faraó disse, espera aí, esse povo já está poderoso. Nós temos que brecar eles, hein? Temos que parar esse povo. Senão esse povo vai nos colocar a ser submissos a ele. Aí está ali. Eia, usamos, ó Faraó dizendo, sabiamente para com ele, para que não se multiplique, não quer mais multiplicação. E aconteça que vindo guerra, ele também se ajunte com nossos inimigos, inimigos do Egito, né? E peleje contra nós e suba da terra, ou seja, vai embora. Verso 12. Ah, já pulou? Mas quanto mais os afligiam, tanto mais, quanto mais perseguiu o povo de Deus, mais eles cresciam. Eu digo que o povo de Deus é igual omelete, quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais você é perseguido, quanto mais você é caluniado, quanto mais você é provado, mais crescimento você terá, e os seus inimigos não te derrotarão. Continue crescendo, não pare, porque quanto mais oprimiam, mais perseguiam o povo de Deus, mais o povo crescia. Está lá, quanto mais afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Então o Faraó ficou doido com isso. A gente persegue, a gente castiga, a gente oprime, mas o povo continua crescendo, continua subindo, e aí ele vai colocar cargo tributário, olha só o que vai dizer. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão. Como? Em barro, em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço e com os que serviam de dureza. No tempo de José, o povo não fazia isso não. Sabe qual era o trabalho do povo? Cuidar do seu rebanho. Esse era o trabalho dos irmãos José, porque eram todos pastores. Inclusive Faraó deu o melhor campo. Faraó deu o melhor campo para os irmãos José trabalhar com seus animais. O campo que beirava o rio Nilo, que tinha água para os seus animais. O campo que plantava e colhiam. E Faraó disse, ó José, e se seus irmãos forem habilidosos no pasto, sabendo cuidar, pode colocar como chefe dos meus pastores. No tempo de José, o Faraó era assim, amigo de José, dizendo que se os irmãos tivessem habilidade, poderiam mandar nos próprios pastores de Faraó do Egito. O povo nunca fez tijolo, nunca trabalhou braçal. O trabalho deles era pecuária, agricultura. Só que esse Faraó está oprimindo o povo agora. Ele quer oprimir. Ele não quer colocar o seu povo Egito a fazer tijolos, a fazer massa. Não, ele está colocando quem? O povo hebreu. Aquelas pirâmides lá, foi o povo que construiu. É um povo diferente, não foi os egípcios. Então, o povo hebreu está ali oprimindo, massacrando o povo de Deus.
Não se sabe de certo quanto tempo o povo hebreu sofreu no Egito, porque houve um tempo bom na época de José, né? Mas ao total foram 430 anos que o povo ficou no Egito. Está lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 40 e 41. E foi exatamente nessa hora, quando completou 430 anos, que o povo clamou a Deus porque não suportavam mais a opressão dos inimigos. Não se sabe, 430 anos o povo foi escravizado. Não podemos afirmar isso, porque o povo teve tempo bom. Não se sabe quanto tempo foi, mas o povo teve um tempo bom de bonança, de prosperidade no tempo de José. Mas ao total o povo ficou 430 anos no Egito. E quando morre José, aí que vem um tempo ruim. E não sabe quantos anos que eles ficaram debaixo do jugo de Faraó. Quanto tempo que foram massacrados. Mas se sabe que eles ficaram 430 anos. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que passados os 430 anos, aí sim Deus tirou o povo. Naquele mesmo dia que eles clamaram, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Todo o povo de Deus saiu da terra do Egito. Aí o povo fez o quê? Clamou ao Senhor porque não aguentavam mais a opressão dos seus inimigos. E o clamor do povo hebreu chamou a atenção de Deus para 4 ações. 4 ações através do clamor. O povo não aguentava mais. Protestaram contra aquela situação. Senhor, não é possível que nós perdemos terras que compramos com o próprio dinheiro, com o nosso trabalho. Perdemos a terra de Gósen. Nós nunca trabalhamos com tijolos, com argamassa. Nosso trabalho era agricultura, pecuária. E vem esse infeliz Faraó e nos oprime. Não está nos deixando crescer. O povo está clamando e o clamor deles está sendo assim, protestando contra aquela situação. Isto é clamor, não suportar mais a situação, é protestar contra aquilo. E o povo diz: Senhor, lembra da sua aliança, da sua promessa, do seu concerto que fez a Abraão, nosso pai, a Isaque, a Jacó, até que Deus lá do céu ouviu o clamor do seu povo e disse: chega! Eu vou os tirar dessa terra e levar para uma terra que manda leite e manda mel. O clamor tem resposta. Se você não suporta mais a situação, clame, porque Deus responde. Se você não clamou, é porque você já está conformado com a situação. Você já aceitou a situação. Mas quem não aceitou, levante a mão. Quem não aceita a injustiça, quem não aceita a situação, então clame a Deus, porque Ele vai te ouvir e Ele vai te responder, como respondeu ao povo hebreu. O povo hebreu clamou, chamou Deus, o povo hebreu chamou a atenção de Deus no clamor para 4 ações. A primeira ação que o povo trouxe, fez Deus ver. Está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 7. Coloca Êxodo 3, 7. A primeira ação fez Deus ver. Ver o quê? O que o povo estava passando. Diz assim: e disse o Senhor: tenho visto, a primeira ação, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, dos seus malfeitores, dos seus carrascos, porque conheci as suas dores. Verso 8. Portanto, desci da onde? Do céu, para livrá-lo da mão dos egípcios, e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga,
a uma terra que mana leite e mel. Deus tem uma terra melhor fora do Egito para você. Se a terra de Gós era boa, você não viu ainda a terra que Deus tem preparado para você. A melhor terra que você não viu, nem ouviu e nem desceu ao seu coração, é a terra que Deus tem preparado para você. Melhor que Gósen. A nossa terra, essa é a melhor terra que Deus tem preparado para nós. Sabe qual é? O céu. Quem crê que o céu é a melhor terra que Deus já tem preparado para nós? Boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu. Todos esses inimigos vão sair porque a terra é nossa. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. A primeira ação que chamou a atenção de Deus através do clamor, fez Deus ver. Repita comigo, Deus viu. O clamor fez Deus ver. Não existe nada neste mundo em que os olhos do Senhor não vejam. Os olhos do Senhor tudo vê. O Jó escreveu em seu livro, capítulo 28, versículo 24. Olha o que Jó escreveu. Olha lá, olha os olhos do Senhor. Fez Deus ver. O que fez Deus ver? O clamor. Está vendo que o clamor faz Deus ver a situação? Jó capítulo 28, versículo 24. 24. Jó vai dizer que os olhos do Senhor, porque Ele vê as extremidades da terra, e vê tudo o que há debaixo. Os olhos do Senhor, ninguém se esconde deles. Dos olhos do Senhor, não. Diz lá também em Salmo 34, versículo 15, que os olhos e os ouvidos de Deus estão abertos e atentos ao clamor do justo. Se você clama, Deus vê. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então diga, Deus vê todas as coisas. E se eu clamar, Ele vai ver e vai ouvir o meu clamor. Hebreus capítulo 4, versículo 13, na tradução NVI, pode mudar a tradução, ô Silas? Vai dizer que Deus, não há nada encoberto, escondido, que os olhos do Senhor não vejam, né? Os olhos do Senhor vê toda, olha que olhos bonitos. Nada em toda a criação, seja homem, mulher, seja céu, terra, está oculto aos olhos de Deus. Tudo, porém, está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então você que acha que não está vendo Deus, Ele está vendo. Se você estiver fazendo alguma coisa escondidinha e acha que está escondendo do homem, tudo bem, mas dele ninguém esconde. Os olhos do Senhor estão por toda a terra, e Ele passa procurando os fiéis da terra. Ele quer encontrar aqueles que são fiéis. Você acha que Deus não viu a opressão do povo? Ou Deus só estava esperando o seu clamor? Enquanto o povo não clamou, não aconteceu nada. Mas quando o povo clamou, Deus viu. Segunda ação que fez chamar a atenção de Deus através do clamor. Deus não só apenas viu, mas Deus também ouviu o quê? O clamor. Deus viu e ouviu o clamor do seu povo. Diz lá em Salmo 34, versículo 17, que os ouvidos do Senhor estão abertos para o clamor dos justos, e Ele os livra de todas as suas angústias. Pode voltar para RC 34, 17. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Como é que Deus vai te livrar dessa situação ruim? Através do clamor. Então, se você não aguenta mais a situação, você tem que clamar. E com certeza Deus vai te ouvir.
Salmo 107, versículo 6. Depois a gente pula para o 28 ao 30. Salmo 107, versículo 6. Olha o que vai dizer nos Salmos também. O clamor. Não aparece? Então coloca aí, Salmo 107, versículo 6. Vamos para o impresso, nós estamos muito acostumados no digital. E clamaram ao Senhor na angústia do povo. E Ele os livrou das suas necessidades. Versículo 28. Olha o que vai dizer. Então, clama ao Senhor na sua tribulação. O povo não estava atribulado? E Ele, o Senhor, os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Então se alegram com a bonança, e Ele assim os leva ao porto desejado. Quem clama é porque não suporta mais a situação e quer para um lugar melhor. O povo saiu da situação do Egito e entrou na terra Canaã, o porto seguro, o porto desejado do povo de Deus. Se você quer resposta, você tem que clamar. Jeremias 33, 3 está na cara, no rosto, que tem que clamar. Fez Deus ouvir? Jeremias 33, 3 diz: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Se você quer resposta, você precisa clamar ao Senhor. Quem clama tem resposta. Podem aplaudir o Senhor. Terceira ação. Olha aqui o que o clamor fez, hein? O clamor fez Deus ver, Deus ouvir. E a terceira ação fez Deus conhecer a situação do povo no Egito. Deus estava vendo tudo. O que os egípcios estavam fazendo, o faraó oprimindo o povo. Aí, quando clamaram, fez Deus conhecer a situação. Mas Deus não quer apenas conhecer a situação. Deus quer resolver a situação. Resolver a situação, como eu disse lá no Salmo 107. Deus o livra de toda tribulação. Salmo 107, versículo 6. E por último, a quarta ação. Fez Deus livrar dos seus inimigos. Olha, fez Deus ver, ouvir, conhecer a sua situação e os livrar dos seus inimigos. Deuteronômio capítulo 26. Quem é o inimigo do povo de Deus? Olha lá, Jesus lá. Jesus está dizendo, ó, eu vim aqui socorrer o meu povo porque clamou a mim, viu? E está lá o braço de ferro, ó. Quem se acha que ganha aí? Já ganhou. Já ganhou. Essa imagem mostra quem vai ganhar. Já ganhou. E Jesus ganhou do Satanás porque ouviu o seu clamor. Deuteronômio capítulo 26, versículo 6 ao 9. Olha o que diz aqui, ó. Eles estão lembrando, né? O povo. Mas os egípcios nos maltrataram, nos afligiram. Já estão lembrando, já estão longe do Egito, estão só lembrando. E sobre nós puseram uma dura servidão. Então, estão contando a história. Então, clamamos ao Senhor Deus de nossos pais. E o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa miséria. Que situação, hein? E para o nosso trabalho que eles nunca fizeram, de fazer massa, tijolos, trabalhava com animal, com plantação, para o nosso trabalho, para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com a mão forte, e com o braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres. Deus operou um grande milagre, porque o povo clamou a Deus. Quem clama, tem resposta. Quem quer resposta, tem que clamar. Juízes capítulo 3, versículo 9, o povo estava na opressão também.
Outro rei estava oprimindo o povo. E o povo clamou, e Deus o livrou. Juízes 3:9. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha o resultado, hein? É o clamor. E o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador. E os libertou. Otinel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. Então, quando a pessoa clama, Deus vê, ouve, conhece a situação e os livra dos inimigos. Nós já estamos encerrando. Gideão também passou por isso. O povo de Israel passou por isso. Juízes capítulo 6. O povo estava sendo massacrado pelos midianitas, oprimidos, né? Estavam sendo saqueados, roubados, empobrecidos, até que eles clamaram ao Senhor. E os filhos de Israel, Juízes 6, versículo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Pagou, né? Para isso também. E o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos, hein? Escravos de novo. Povo Egito. Era o Egito, agora é os medianitas. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e cavernas, e fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, trabalhava, porque para semear é um trabalho muito grande. Tem que abrir a terra, preparar a terra, depois vir para semear, depois esperar chover ou regar a terra por alguma água, e depois esperar os frutos crescerem para depois vir colher. Mas quando iam colher, colhiam os inimigos primeiro. Subiam os medianitas, os amalequitas e também os do Oriente, contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, lá onde está tendo bombardeio, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Está vendo que Gaza é do povo de Deus? Era Israel que dominava Gaza. Os palestinos tomaram lá, né? Aí está tendo essa guerra. Porque subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, e tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas, seus inimigos. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Deus viu, ouviu, conheceu a situação e os livrou da mão dos inimigos. É assim que Deus vai fazer contra toda a sua adversidade. É assim que Deus vai fazer contra toda a sua situação. Clame a Ele, porque Ele vai ver, Ele vai ouvir, Ele conhece a sua situação, e Ele vai te livrar de todas as injustiças, de toda a opressão maligna. E uma coisa, quando você clamar a Deus, espera, porque Ele vai te socorrer. Salmos 40, verso 1, para a gente encerrar, já diz tudo. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Clame e espere, porque Deus vai resolver esta sua situação. Pode aplaudir o Senhor, se coloquem de pé. Coloque-se de pé. Tem que clamar. Quem clama, tem resposta. Quer resposta? Tem que clamar. O povo hebreu clamou, e o povo teve resposta. Se você quer resposta, tem que clamar. Só não clama que já está acostumado com a situação. Quem está acostumado aí? Agora, quem não está acostumado vai protestar contra tal ato. Não, eu não aceito. Eu protesto contra essa situação. Então, se você protesta, você tem que clamar ao Senhor. Amém? Quem não aguenta mais a situação, levante a mão. Então, o que você tem que fazer?
Obrigado. É ruim que você pega aqui e fica os branquinhos, né? Vou pegar minha toalhinha. Você não aguenta mais essa situação? Então o que você tem que fazer? Tem que clamar a Deus. O primeiro passo de você clamar, primeiro tem que entregar a sua vida para Ele. Você tem que ser de Jesus primeiro. Tem alguém no nosso meio